noite, pessoal. Meu nome é Rodolfo Simas. Queria agradecer, em primeiro lugar, o Leandro pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouco do que é a minha vida no dia a dia, que é a questão da sustentabilidade. Eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação na área de gestão ambiental e eu fiz essa pós-graduação para entrar nesse mercado de sustentabilidade. Hoje eu atuo numa empresa de consultoria chamada Deloitte, nessa área especificamente, com consultoria em serviços de sustentabilidade, e também atuo numa organização não governamental cristã, com foco na conservação e pesquisa ambiental, que é a Rocha Brasil. Então esse é um pouco do meu mundo. Estou com a minha família aqui hoje, minha esposa Cíntia, minha neném Lara, que está por aí em algum lugar, meus amigos também que vieram, e obrigado pelo convite. E a ideia, um pouco dessa noite, eu queria trazer para vocês, conversar um pouco dessa nova agenda da sustentabilidade, o que tem se conversado hoje sobre esse tema, e trazer um pouco criar um senso crítico na gente aqui sobre alguns produtos que a gente compra e como que isso pode, como que a gente pode ter uma influência direta ou indireta sobre essa compra de uma maneira consciente, num consumo consciente. Então, essa nova agenda, eu vou traçar um histórico um pouco para a gente do que é essa agenda da sustentabilidade. Em 1992, aconteceu uma conferência no Rio de Janeiro, que foi denominada Rio 92. Nessa conferência, uma conferência organizada pela ONU, focada no desenvolvimento sustentável, se estabeleceu, o então secretário executivo da ONU, que era o Kofi Annan, ele estabeleceu algumas metas e alguns objetivos chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que a gente conhece como ODMs. Esses objetivos eles foram traçados nessa conferência e a ideia era que esses objetivos tivessem metas que fossem alcançadas no final desse ano de 2015. Muito bem. Em 2012, teve uma outra conferência, que foram 20 anos depois da Rio 92, que foi a Rio +20, alguns de vocês devem ter acompanhado. Também uma conferência focada no desenvolvimento sustentável. E nessa conferência, diversos, os chefes de Estado, os países membros da ONU, discutiram uma nova agenda da sustentabilidade, que é essa agenda que eu trago para vocês agora. Então, hoje, depois da Rio +20, diversos setores, a sociedade civil, as ONGs, o setor privado, eles se uniram para construir uma nova agenda da sustentabilidade, que é conhecida como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Os ODS eles foram, então, depois da Rio +20, foram traçados e estabelecidos agora no final de setembro, e eles trazem, como vocês podem ver, são 16 objetivos temáticos. Esses objetivos são objetivos que são para todas as nações e para todos os setores, setores tanto ONGs quanto empresas, etc. E são 16 objetivos temáticos com foco nas 3 dimensões da sustentabilidade: a social, a econômica e a ambiental. Vocês já devem também estarem acostumados a ouvir. E esses 16 objetivos são temáticos, eles vão falar de combate à pobreza, combate à fome, combate à questão de ecossistemas hídricos, ecossistemas terrestres. E um desses objetivos, especificamente, fala sobre, por exemplo, empoderamento da mulher, igualdade de gênero, etc. As mulheres, no meu mercado, por exemplo, elas estão quase dominando a área de sustentabilidade. Então, é um dos objetivos também a questão do empoderamento da mulher. E um dos objetivos, que é o 17º, ele vai falar sobre os meios de implantação desses objetivos, que sejam tecnológicos, por meio de financiamentos, capacitações, etc. Então, quando a gente pensa na nova agenda da sustentabilidade, se vocês ouvirem em algum lugar, em alguma discussão, se vocês trabalham em alguma empresa, essa é a nova agenda para 2030. Então, esses objetivos eles são traçados para se alcançar em 2030. E eu queria trazer aqui para a nossa conversa, especificamente, um desses objetivos, que é um objetivo relacionado ao consumo e produção responsáveis, e tentar criar uma mente aqui nossa de interconectividade entre as dimensões que eu comentei da sustentabilidade. Então, esse é o meu dia a dia, e eu vou trazer para vocês um pouco das discussões que eu tenho com relação, por exemplo, ao consumo responsável. Essas metas, como eu coloquei, os ODS, eles foram... Tá indo aqui? Os ODS, os 17, eles são
destrinchados em 169 metas, e esse objetivo específico do consumo responsável tem algumas metas principais que precisam ser atingidas até 2030. Essas metas eu coloquei aqui para vocês. A primeira delas é, por exemplo, a questão da redução substancial da geração de resíduos. Vocês devem saber que no Brasil a gente tem uma questão muito crítica com relação à gestão dos resíduos sólidos tanto urbanos quanto industriais. O Brasil, isso por experiência própria, a gente mora numa cidade que é privilegiada de ter um órgão ambiental, que é a CETESB, que é bem atuante e possui mecanismos e ferramentas para controle ambiental, né, das indústrias das questões ambientais como um todo, mas existem muitos municípios no Brasil que não possuem, por exemplo, um aterro sanitário. Então, todo o resíduo de um estado ou de um município ele é direcionado para um lixão. Um lixão que ele não tem controle nenhum, e você tem ali, com a deposição desses resíduos, que são gerados por nós e pelas indústrias, etc., você tem possibilidade de contaminação do solo, contaminação de água subterrânea, contaminação de rios e lagos, etc. Então, essa situação, esse é um cenário brasileiro. Recentemente, foi promulgada uma lei, que a lei é chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, para justamente combater essas questões da geração de resíduos e todo o processo do resíduo como um todo. E aí, só para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, a gente, hoje, cada um de nós aqui nesse auditório, nós geramos, em média, 1 quilo de lixo por dia. Isso é dado. Depois, se vocês quiserem, eu passo todas as fontes de consulta dos dados também. A gente gera 1 quilo por dia de lixo. Desse 1 quilo, mais ou menos aí, uns 60%, que é quase, né, a maior parte desse 1 quilo, é resíduo orgânico, ou seja, resto de alimento. A gente mora num país tropical, a gente consome muita banana. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. A banana, até trouxe uma bananinha aqui, nem sei se vocês vão enxergar. Só para a gente trazer um pouco de como as dimensões se conectam. Essa banana pesa aproximadamente 120 gramas. Uma banana dessa, para eu, Rodolfo, consumi-la, foi gasto para produzir essa banana 60 litros de água. 60 litros de água para produzir uma banana. A casca da banana, ela representa, no peso total dos 120 gramas, mais ou menos uns 40%. Ou seja, se eu comer a banana, descascar e jogar a casca no lixo, eu estou jogando no lixo 24 litros de água. Rodolfo, como é que é isso? Esse é um conceito que a gente chama de água virtual. É água que foi utilizada no todo o processo para chegar nessa banana. Então, só para a gente ter uma dimensão do quanto que a gente, às vezes, desperdiça e quanto que é importante a questão da gestão dos resíduos, e por isso que essa meta é uma meta relevante para a gente como mundo e como Brasil. E 24 litros de água, a gente poderia tomar um banho aqui de 3 minutos facilmente. A próxima meta é relacionada, deixa eu voltar lá, é relacionada à redução pela metade do desperdício de alimento per capita no mundo inteiro. Então, essa é uma meta agressiva também. Hoje, são dados, também eu passo depois para vocês, a FAO, que é a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, eles divulgaram no último relatório deles que a gente desperdiça, de todo o alimento produzido no mundo, são desperdiçados cerca de 30%. O que isso significa? Eu conseguiria, por ano, alimentar cerca de 2 bilhões de pessoas com esse alimento que ele é desperdiçado. É muita comida. A gente desperdiça muito alimento. Nós, como consumidores, e a cadeia como um todo, né? Desde a distribuição até a plantação, colheita, etc. Então, é muito desperdício. E no Brasil, esse número ele chega em 26 milhões de toneladas ano. O que isso significa? Significa que eu conseguiria, com esses 26 milhões de toneladas ano que eu desperdiço, eu conseguiria alimentar, por exemplo, mais ou menos aí cerca de 19 milhões de brasileiros no cenário que a gente tem aí de algumas regiões de pobreza extrema. Então, no país que eu falei, que eu comentei que é tropical, só para a gente ter uma percepção, um dos maiores alimentos, tipos de comida que a gente desperdiça são frutas e hortaliças. A gente produz no ano cerca de 17 milhões de toneladas de hortaliças, de frutas, desculpa, e desses 17 milhões, 5 milhões são desperdiçados. Para ter uma ideia, de toda a banana e morango que a gente produz, a gente joga no lixo metade de cada um dessas frutas. Então, é uma meta
é uma meta relevante para a gente, é uma meta relevante para os mercados. E é interessante pensar que esses 26 milhões de toneladas que são desperdiçadas, a gente pode trazer para um cenário mais pessoal. Se eu falar que 26 milhões de toneladas por ano de alimentos são desperdiçados no Brasil, é a mesma coisa que eu dizer que cada família aqui representada, cada família descarta, em média, 20% dos alimentos que compra. Então, pensa na sua compra do mês, você for no mercado, você joga fora 20% daquela compra do mês. Isso quando eu olhei, eu não tinha ideia desse número, é um número relevante. E se a gente colocar isso, tentar trazer isso para uma dimensão econômica, né, do que eu falei da interconectividade das dimensões, se uma família brasileira gasta em média R$500 para comprar alimentos por mês. Se a gente pensar nesse desperdício de 20%, é a mesma coisa que eu posso dizer que eu conseguiria uma economia com esse desperdício de 20% de R$100 por mês. Se eu pegar a expectativa nossa do brasileiro de 70 anos de vida, eu conseguiria ter uma poupança no final de 70 anos de quase R$1,5 milhões. Então, são questões relevantes que a gente precisa da nossa atenção. O outro ponto é uma meta relacionada a questão da conscientização com relação ao consumo responsável. E aqui é um dado interessante também. A Deloitte, que é a empresa que eu trabalho, a gente fez uma pesquisa recente sobre as gerações, que eu entendo que nesse auditório aqui a gente tem pessoas da geração tanto o Y, que é a minha geração, que é de 75, o pessoal que nasceu em 75 até 85, mais ou menos, e o pessoal da geração que a gente chama de Millennials, que são os pós-95 e que já entraram nos anos 2000. Essas duas gerações entendem, isso é uma questão importante de conscientização, elas entendem, nós aqui, que nessa pesquisa que a gente fez na Deloitte, 80% dos respondentes, foram quase 8 mil pessoas dessas gerações respondendo, eles entendem que o propósito ou a missão da empresa na qual eles trabalham motivou a escolha deles para estar naquele lugar. E quase metade, eles falam que o propósito dos negócios eles estão diretamente ligados à melhoria da qualidade de vida das sociedades e também à proteção ambiental. Então, são dados interessantes para a gente ver que a nossa geração é preocupada com o tema e entende esses desafios. E a outra questão, a outra meta associada dentro desse objetivo 12, é com relação ao incentivo das empresas em práticas mais sustentáveis. Vocês podem ver aqui, tem uma foto de uma mulher com uma jaqueta de couro, uma bolsa, e as empresas elas estão buscando e tentando entender cada vez mais como que funciona toda essa cadeia e todo esse processo de suprimentos. Então, para chegar naquela jaqueta de couro, o que está por trás disso? E aí, eu vou conversar um pouco com vocês, trazer agora 3 produtos para a gente tentar trazer e criar esse senso crítico do que seria, o que é o ato meu de compra ali, efetivamente, desses 3 produtos. Então, só como exemplo, eu posso escolher o meu meio de mobilidade. Então, como está nessa foto aqui, eu posso escolher, por exemplo, ou ir para a minha casa de transporte público, ou ir de carro. Se eu for de carro, eu posso escolher transporte alternativo, um carro com combustível alternativo, com etanol, etc. Então, a gente pode fazer uma decisão pensando nas dimensões da sustentabilidade quando a gente vai comprar um carro. Isso é interessante no cenário brasileiro. E foi uma pesquisa que a Deloitte fez também, o Brasil, quando foi perguntado para a geração Y, o que te faz não comprar um carro? O que os brasileiros responderam? O brasileiro ele não compraria um carro. 1, por causa do custo do carro. 2, por causa da manutenção, é a última coluna aqui, por causa do custo de manutenção. E 3, que foi o único item que apareceu em todos os países, o brasileiro a geração Y não compraria um carro por questões ambientais. Então, para mostrar também que a gente tem, as nossas gerações, a Y e Z, a Millennials, estão atentas para esse tema. Então, eu posso fazer uma decisão de compra de um carro, por exemplo, ou se eu for comprar, por exemplo, isso aqui vocês... Cadê? Opa. Eu posso ter uma decisão, por exemplo, quando eu vou comprar um anel de noivado. Então, eu vou lá, quando vocês forem, se alguém aqui estiver pensando em noivar, quando for fazer o proposal lá,
vai pensar, por exemplo, de onde vem o ouro dessa aliança? De onde vem o cristal dessa aliança? De onde vem o diamante dessa aliança? Onde que ele foi originado? De onde que ele foi extraído o minério de ouro? E a mesma coisa no celular. O celular que a gente usa tão comumente, de onde vem os componentes desse celular? Que componentes são usados nesse celular? Se vocês puderem, vou dar o meu número para vocês. Se alguém ligar primeiro aqui, vai me ajudar na demonstração que eu quero fazer. 98584-3574. Quem ligar primeiro ganha uma pizza. Brincadeira. 98584-3574. Liga aqui que vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Esses 3 produtos, eles têm algo em comum. Os 3, já estourei meu tempo aqui, mas vou acelerar. Os 3 produtos, eles têm algo em comum e que a gente pode pensar em como que eles funcionam na cadeia de suprimentos como um todo. Ó, tá vibrando aqui, ou não? Não. Pô, ninguém me ligou? Que vergonha, pessoal. 98584-3574. Mas era só para mostrar para vocês o seguinte. Meu celular, quando vibra, ele vibra por causa de um minério. Esses 3 produtos eles têm algo em comum. Dentro de pelo menos um desses minérios que eu vou mostrar para vocês agora está dentro de um daqueles produtos que eu mostrei. Então, esses 4 minérios, o tântalo, que é o que faz o meu celular vibrar, quando tem alguém ligando, Leandro Rocha. Muito bom, Lê, valeu. Cadê ele? O que faz o meu celular vibrar é o tântalo. É um minério que é extraído em processos minerários, etc. A gente vai falar um pouco mais dele. O tântalo, o tungstênio, o estanho e o ouro. São 4 minérios que tem pelo menos um desses minérios naqueles 3 produtos que eu mostrei. E, Rodolfo, por que você está falando de minério? Por que isso é relevante? Para a gente entender o que está por trás da nossa compra. Esses 4 minérios, eles têm, além de estarem naquele produto, eles têm uma coisa em comum. Esses 4 minérios, eles são utilizados, eles são processados em uma determinada mina, em uma determinada localidade. Alguns desses minérios, eles são extraídos de uma região na África, aparece a África, de uma região na África conhecida como DRC, ou República Democrática do Congo. Essa região possui esses 4 minérios, e esses 4 minérios eles são extraídos em alguns momentos de maneira ilegal. Então, o que eu trouxe para vocês, só para apresentar a importância da gente pensar na cadeia de suprimentos de um produto, hoje existe toda uma regulamentação nos Estados Unidos que fala que todas as empresas que produzem algum produto em que esses 4 minérios estejam presentes, essa empresa tem que informar a um órgão regulador dos Estados Unidos, que é a SEC, eles têm que informar a SEC que, primeiro, de onde esse minério veio, se esse minério veio dessa região da África. 2, se esse minério é utilizado para fomentar guerrilhas locais ou produção de armas. E 3, se isso está sendo feito, quais os riscos associados a essas operações. Então, para a gente ter uma ideia de que as empresas estão atentas a essas questões e a gente, nós como consumidores, precisamos também estar atentos a isso. E aí o desafio que eu trago para a gente é justamente da gente criar esse senso crítico de entender um pouco, não está passando mais, entender um pouco das dimensões da sustentabilidade, e aí eu incentivo vocês, se você tem um produto que você gosta, tente entender um pouco mais sobre aquele produto, de onde vêm aqueles componentes. Se você gosta de uma produção, de um produto específico, leia sobre o relatório de sustentabilidade daquela empresa, que a gente consegue criar esse senso e ter uma mente mais aberta com relação às dimensões da sustentabilidade. Obrigado, pessoal.